Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Hoje, dia 13 de abril de 2020, segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre comando direto e comando indireto, já dentro do intuito dos circuitos pneumáticos. Tá? A aula passada a gente fez uma atividade onde usou uma ação de comando indireto e a gente não tinha conversado diretamente sobre ela ainda, então a gente puxou o assunto hoje. Primeiramente, isso vai esclarecer aos alunos que me perguntaram aí referente ao sistema avaliativo. O que vai mudar em algumas disciplinas, não são todas, tá? Isso está sendo definido, acho que a grande maioria deve alterar. As disciplinas serão alteradas para nota única. O que é nota única? Ao final do semestre, você recebe uma nota que vai contemplar a média de toda a sua atividade ao longo da disciplina. Ou seja, você não vai ter uma nota diretamente de AV1, diretamente de AV2, diretamente de AV3. É uma nota única, CCE que a gente chama. Ou seja, o que acontece? O que muda para o aluno? Teoricamente, quase nada. Ao contrário, é muito mais, é um pouco mais complexo para ele ter controle em cima do desempenho dele. Geralmente, quando você recebe a nota de AV1 que você não está de acordo, ou você não acha bacana para o seu PMG ou para o seu currículo, você estuda um pouco mais e atinge um valor maior na AV2 e AV3. A partir do momento que você tem uma nota única, você não tem mais tanto parâmetro de AV1, AV2 como balanço, né? Como eu estou indo, como eu não estou. Logicamente, acredito que todos os professores que mudarem para nota única farão atividades ao longo da disciplina e que acarretarão em notas que o aluno vai percebendo como é o estado dele. Então, a única diferença que vai mudar para a gente é o quê? Eu não vai ter lançado no AV1, nem AV2, mas você vai ter notas atribuídas a esses períodos que você sabe que, somando elas lá, tirando a média delas, se está ok ou não na disciplina. Tranquilo? Essa é a grande mudança aí que talvez tenha para a gente, a nota única. Tudo isso porque, em função, né, da forma que a gente está vivendo aí no isolamento e a questão das aulas teóricas práticas, o real retorno das aulas, né, a possibilidade de retorno, não retorno agora, dia 4 de maio. Então, estamos aguardando aí a evolução de tudo para poder tomar essa decisão mais à frente. Essa decisão não cabe aos professores, tá? Isso aí vem da alta cúpula lá da Unifor, as instâncias superiores, que a gente fala. Então, vamos lá. A nossa disciplina ela vai mudar para nota única. Eu já entrei em comum acordo com outro professor da disciplina, o professor Jorge Maciel. E o que acontece? Só não vai ser lançada a nota de AV1, mas nós vamos fazer atividades que vão contemplando notas, como a gente já fez uma prova teórica, né, presencial lá no início do semestre. Essa nota ela não foi dispensada. Os alunos que perderam essa prova vão fazer uma outra prova aí dentro das ferramentas, dentro dos artifícios que nós vamos usar para processos avaliativos. E aí, eu ainda estou pensando aí, porque essa determinação veio hoje para a gente, então estou pensando como vai ser a média, mas provavelmente vai ser um número X de atividades e você vai tirar a média dispensando, contemplando apenas as maiores notas. Por um exemplo, tá? Não que seja isso, mas digamos que a gente tenha 3 atividades. Nós vamos pegar a média das 2 maiores. Isso vai contemplar uma primeira nota de um primeiro estágio. Logicamente, são várias atividades e, no final, vão gerar uma nota única. E você vai ter que se administrando aí conforme a sua evolução. Professor, se eu perdi 2 atividades das 3, nós vamos pegar a atividade que você fez e dividir por 2. Ou seja, vai ser metade daquela atividade. Tá? Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Semana que vem, até quarta-feira, eu trago mais parâmetros para vocês em relação a essa questão avaliativa. Hoje a gente vai falar desse assunto. Provavelmente, segunda-feira, a gente vai fazer uma atividade dessas avaliativas. Ok? Sobre aulas práticas. A única diferença de aula prática que a gente tem ou não é a questão da montagem na bancada. Mas essa aula que a gente vai fazer hoje, ela é puramente prática. A nossa prática nada mais é do que você pensar no circuito, desenhar o mesmo e fazer a simulação. Seja no papel, como a gente vai fazer hoje também, como no software, né?
a gente usar lá a ferramenta do FluidSim. Qual é a diferença? Apenas que a gente não tem a possibilidade de montar na bancada fisicamente, mas virtualmente, que se você pensar grosso modo, é até mais vantajoso do que você montar diretamente, montar fisicamente direto, porque você tem a possibilidade de teste. Quando a gente fala assim, muitos alunos acham que é mais fácil você ir lá na bancada e montar e testar. Na verdade, quando você vai direto para a bancada, você faz uma tentativa e erro. Você não trabalha com pensamento, você não trabalha com raciocínio. Lá você monta uma válvula e testa. Se não der certo, você troca. Se você pensar na vida real, imagine você ter que comprar os elementos, comprar uma válvula para testar. Você, como funcionário, não seria bacana tomar uma atitude dessa. Você, como patrão, responsável, gestor, gerente, dono da empresa também, não gostaria que seus funcionários ficassem comprando os elementos para ficar testando. E se não funcionar, vai para o estoque, devolve, muitas lojas não aceitam devolução, e aí, fica parado aquele patrimônio ali, né? Das válvulas aí de 200 a 1.500 reais, dependendo do valor da válvula, tamanho da válvula. Então, ou seja, vale a pena você trabalhar tecnicamente, que é isso que a gente está fazendo, desenhar o circuito na mão, testar no simulador, para você ter uma grau de assertividade maior lá na hora da montagem correta ou fisicamente real da estrutura, né, do circuito. Ok? Então, vamos lá, vamos iniciar nossa disciplina, nossa aula. Comando direto e comando indireto. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho, só organizando aqui os... Então, nosso assunto aqui, comando direto ou comando indireto, estabelecer circuitos pneumáticos em que os elementos de trabalho de sincronização ou duplação sejam acionados por comandos diretos ou comandos indiretos. Aí aqui a gente fala que o procedimento elemental seria montar na bancada, mas nós vamos trabalhar com o software FluidSim, ok? Então, primeiramente, comando direto ou comando indireto, tá? Qual é a diferença da lógica de funcionamento desse circuito? Comando direto é quando você estimula, aciona, dá o comando naquela válvula que controla diretamente o elemento conversor de energia, ou seja, o atuador pneumático ou motor fluido gira, né, o atuador giratório. Então, o que acontece? Quando você aperta o botãozinho lá da válvula e essa válvula aciona diretamente o elemento, isso é chamado de comando direto. Quando você aciona uma válvula que vai mandar um sinal para que você comande o elemento, ou seja, surge uma válvula a mais na montagem, você manda o sinal de uma válvula para outra, que esta outra que comanda o elemento, isso é chamado de comando indireto. Qual que é a vantagem de você ter um comando direto ou comando indireto? Primeiramente, se vocês olharem a imagem que está apresentada aí na apresentação, vejam que são atuadores de grande volume, grande porte, dimensões superiores, mais elevadas, né? Então, você vê que cada um deles tem uma certa robustez. Imagine se você precisasse comandar um deles. Imagine o volume de ar ou volume de óleo que precisaria para preencher, né, as câmaras superior e frontal e traseira dele. Para que eles trabalhem numa velocidade satisfatória e tenha todas as características de pressão e vazão para funcionamento correto, você teria que trabalhar com válvulas de porte mais elevado. Ou seja, imagine aí uma válvula, se você observar essa primeira imagem aqui, ó, a válvula direcional, a válvula de controle direcional é esse bloco que está aqui, ó, à frente deste operador. Se você vê, ela tem quase que a largura das costas do ombro dele, né? A largura do operador é quase que o mesmo tamanho da válvula, e provavelmente essa válvula pesa mais do que ele, porque ele é um bloco de aço concreto, maciço, né? Apenas com os orifícios de liberação. Já neste outro segundo elemento aqui, as válvulas seriam esses elementos amarelos, que você vê próximo a ela, também quase que do tamanho do operador. E assim, na sequência. Ou seja, se você tem apenas um atuador aqui, tudo bem. Se você tiver uma sequência de vários atuadores, por exemplo, olha essa imagem. Aqui nós temos o acionamento de comportas que fazem a retenção de água para as, né, hidrelétrica,
diversas aplicações aí, represas e assim por diante. Então, se você olhar aqui ao tamanho desse atuador em relação ao guarda-corpo, né? O guarda-corpo geralmente tem 1,20 m de altura, então o ser humano andaria aqui, olha o atuador em função do tamanho do guarda-corpo em relação ao ser humano, né? Então, você tem uma válvula dessa na sua sala, na sua mesa, na sua bancada para controlar, é uma coisa. Se você tiver 10 atuadores para controlar, diversos atuadores aí, em diversas comportas, então seria inviável esses atuadores estarem lá na sua sala. Primeiramente por tamanho, fluxo, volume de fluido que vai passar por ele, as tubulações de lá até ele. Então, ou seja, o comando direto, muitas vezes, ele não é aplicado porque não é recomendado em condições físicas de montagem. E como a gente solucionaria esse problema? Entraria os comandos indiretos. O que é o comando indireto? É o mesmo princípio que a gente vê nos tratores. Por exemplo, você teria um quadro onde você tem válvulas menores que trabalhariam a lógica de sinal, ou seja, ela manda um estímulo, ela manda um sinal para a outra válvula. A outra válvula, no caso, seria essas válvulas maiores aqui, ó, ligadas no corpo do cilindro. Então, em vez de elas receberem o estímulo de um botão, de uma alavanca lá do operador, na verdade, elas recebem o estímulo de uma outra válvula, seria essa aqui no caso, dentro de um painel. E esse painel está onde? Dentro da sala do supervisório, lá onde o operador pode ficar em um ambiente confortável, salubre, né? Sem risco de contaminação ou acidente, climatizado, protegido do que ele está lá exposto ao ambiente hostil, muitas vezes, né? Poeirento, úmido, barulhento. Ele está aqui no supervisório, tem telas de controle, todo o monitoramento, e os comandos que ele faz aqui na mesa dele são comandos que ele vai dar a estas válvulas, que vão mandar sinais para outras válvulas, que são as válvulas que estão controlando o elemento lá no ponto de trabalho. Ou seja, comando indireto. A gente aciona indiretamente as válvulas. Quando a gente fala aqui num trator, a gente colocou aqui um cockpit, né, uma cabine de um trator, por que esse exemplo? Se você olhar aqui, ó, essas alavancas que fazem o controle daquele braço articulado dele, né, da retroescavadeira, por exemplo. A retroescavadeira é aquele braço similar ao humano, né, que tem a conchinha na ponta, que ele consegue fazer. Aquela da frente, que é maior, é a pá carregadeira. Então, a retroescavadeira, por exemplo, ela é acionada através dessas alavancas e desses pedais. As válvulas que controlam ela não estão aqui junto ao operador. Tem aqui válvulas menores, com fluxos menores, que provocam menos transferência de calor, ou seja, imagine umas válvulas de grande porte aqui dentro, o tempo todo trabalhando o dia todo no ambiente que já é quente, e o operador ali naquele ambiente exposto àquele calor seria mais insalubre para ele. Então, consequência disso, a gente trabalha o comando indireto, são pequenas válvulas que vão mandar sinais, elas vão receber os estímulos da alavanca, pedal ou botoeira, e mandam sinais para outras válvulas que controlam o elemento diretamente lá no posto de trabalho. Tá? Legal, maravilha. E aí, aqui é uma lógica que indica isso. O circuito direto aqui, pessoal, seria como se a válvula inicialmente, em vez de ela pegar e fazer essa conexão aqui, ó, de forma direta, uma válvula de acionamento direto, ela seria um acionamento aqui diretamente. Ó. Eu deveria... Deixa eu só tirar essa... Aqui, que ele atrapalha um pouquinho a gente. Então, uma ligação direta é como se essa válvula tivesse ligação direta aqui com o elemento, né? Ou seja, se essa ligação aqui, ó, ela fosse diretamente relacionada aos dois. Ó. Isso aqui fosse feito de uma única forma. Logicamente, de uma forma mais bonita, né? Vou dar aqui só um estilo aqui. Ou seja, acionamento direto, ela mandaria o sinal direto, não existiria essa válvula. Então, onde a gente aperta o botão, todo o fluido passaria por esta válvula para acionar o nosso elemento, o nosso atuador. Quando a gente fala de circuito indireto, essa válvula que recebe o estímulo, o botão, ela não manda o sinal direto. Você vê que ela manda aqui uma linha pontilhada, que seria um sinal, para uma segunda válvula, e essa válvula manda o sinal diretamente lá para o atuador. Então, digamos, para a montagem que a gente viu, essa aqui é como se fosse aquela válvula no corpo do cilindro, essa válvula maior aqui, ó,
tá? É como se fosse ela, aqui. E essa outra válvula é como se fosse essa aqui, ó, que está lá no painel de controle do operador, na mesa dele, dentro da sala dele. Ambiente confortável, limpo, né? Ou seja, você está mandando um sinal para uma válvula que manda um sinal para o atuador. Isto é a característica de um comando indireto, ok? Toda válvula, ela vem naquela nossa nomenclatura inicial, tá? Onde ela já tem as conexões e as posições dela. Por exemplo, aqui é uma válvula Q, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2 vias, tá? E geralmente a gente vem e desenha aqui na lateral os estímulos dela, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e desenho aqui uma botoeira, né? Ó, venho aqui e desenho como se fosse simbologia de um botão, retorno por mola, né? Então a gente faz essas simbologias aqui dentro do nosso projeto. Qual que é a diferença agora? A válvula que recebe o sinal, ela vai ter essa conexão. Seriam aquelas conexões 12 e 14 que a gente via lá na simbologia. Não coloquei ela aqui. Lá de utilização. Ou seja, lembra que a gente tinha lá 1, sempre a pressão, 2 e 4, utilização, 3 e 5, escape, 12 e 14, sinal, pilotagem. Ou seja, são essas conexões que surgem agora na nossa válvula, ok? Ou seja, elas são conexões puramente para sinal, receber estímulos de outras válvulas. Esses estímulos, pessoal, não necessariamente é só acionamento. Quando a gente for falar mais para frente de sensoriamento, chave fim de curso, rolete, qualquer tipo de sensor, essas conexões serão onde as entradas, as portas de entrada dos sensores. Ou seja, é aqui que eu vou começar a controlar de forma automática o meu circuito. A gente ainda vai chegar lá, não é nosso circuito hoje. Então, por exemplo, quando você pega a válvula inicialmente desenhada, você lá nas configurações dela vai colocar as pilotagens, ok? Ou, quando a gente fizer a mão livre, que a gente vai começar a trabalhar isso hoje, você vai fazer a simbologia ali de controle, é uma linha pontilhada, ou seja, é uma linha tracejada. Se você olhar nesse exemplo anterior, aqui a gente tem a linha tracejada. Ó. Essa linha tracejada justifica o sinal, tá? E aí aqui, quando é uma linha de pressão, ela é uma linha maciça, né? Ó, linha principal, se você olhar aqui, é justamente essa linha de ar. Ela não é um sinal, é uma linha de pressão, tá? Outra característica interessante, vale salientar, geralmente os sinais são vazões irrisórias dentro do sistema, porque ele não tem um fluxo constante, é apenas uma pressurização da tubulação até chegar à válvula. E também, geralmente, são pressões mais baixas. Como assim mais baixas? Tem válvula que comuta com 2 bar de pressão. Ou seja, você não precisa trabalhar uma pressão de trabalho lá de 10, 12 bar, né? Ou 8, 10, 12, por exemplo. Você vai trabalhar uma pressão bem mais irrisória, 2 bar, apenas para sinal. E o consumo dela nada mais é do que preencher a tubulação. Porque a partir do momento que ela chega aqui, ela fica pressurizando a válvula na posição, não fica escapando para a atmosfera. Ela só vai escapar para a atmosfera quando você desacionar a válvula de controle, ou seja, ela vai expelir aquela pressão para a atmosfera. A gente vai simular aqui para vocês entenderem, ok? Então, por exemplo, a haste de um cilindro de ação simples deve avançar ao ser acionado o botão. Ao soltar o botão, a haste desse cilindro deverá voltar à posição inicial. Primeiramente, ele quer aqui um acionamento por comando direto. Vou ficar bacana aqui, ver se fica aqui. Comando direto. Não ficou muito bacana não, mas achei que ia ficar melhor. Pronto. Comando direto. Ou seja, a gente vai acionar a válvula que controla o nosso elemento. Então, vamos lá. Por exemplo, uma outra prática que a gente vai começar, pessoal, desenhar um circuito à mão. Nem sempre a gente vai estar em campo com um computador ou um software à disposição. Então, a gente tem noção do desenho à mão livre, na prova, por exemplo, seria mais interessante. Então, vamos lá. Comando direto. Primeiramente, ele fala aqui, ó, cilindro de ação simples. Deve avançar ao selecionar o botão. Se eu acionar o botão, vou pressurizar, ele avança. Quando eu soltar o botão, quero que ele volte. Se ele é ação simples, retorna por mola. Então, eu vou fazer o desenho aqui do nosso atuador, ó. Tá? Ele é um atuador de simples ação. Retorno aqui, ó, pela força da mola. E apenas uma conexão aqui, né, ó. Recebe ar somente na câmara traseira, tá? Ou seja, para eu acionar esse elemento,
com apenas uma utilização, o que eu preciso? De válvulas com apenas uma utilização. No nosso caso aqui, eu vou usar uma válvula 3 duas vias. Qual que é a simbologia da válvula 3 duas vias? A válvula de 3 conexões e 2 posições. Como que são as 3 conexões dela? Por prática, a gente vai aprendendo. Então, um aqui seria a conexão 1, 3, aqui a 5, a 2, né, utilização. Então, a pressão inicialmente ela chega e é barrada, e a conexão 2 está em alívio na atmosfera. A partir do momento que eu comutar ela, a nossa pressão aqui, o 3 aqui, que é o escape, ele vai estar bloqueado, e a pressão vai passar direto para o atuador. Tá? Ou seja, isso aqui seria uma válvula 3 duas vias. Não está deixando eu desenhar bacana aqui. Apagou tudo novamente. Temos calma, vamos lá quentinho. A gente consegue. Estamos usando alguns recursos a mais aqui. Vou desenhar novamente, só esperar o software carregar. E fechou. Vamos abrir novamente aqui. Então, vamos voltar para lá, deixa eu desenhar novamente. Então, estamos aqui, né? Vamos lá para a caneta. Então, vamos lá. Comando indireto, né? Eu tenho aqui um atuador simples ação. Retorno por mola. Apenas uma conexão. Quem vai controlar ele? Nossa válvula 3 duas vias, né? Então, eu vou desenhar aqui uma válvula 3 duas vias. Conexão 1 é bloqueado, 2 vai para escape na atmosfera 3. Quando eu comutar ela, 3 fica em escape e 2, 1 e 2 entram em conexão, ou seja, o ar passa. Ela vai ser acionada por um botão. Quando eu soltar o botão, quero que ela volte, logicamente eu vou ter uma mola aqui atrás. Então, aqui o meu 2 está ligado com a válvula. O 3, ele é sempre escape, e o 2 é uma conexão. Essa conexão ela está ligada aonde? A outra válvula 3 duas vias, que seria a nossa lógica lá de circuito, né, a chave geral do circuito. Ela está conectada aqui. Tem a mesma simbologia da anterior, só que ela tem 2 sinais, acionamentos manuais universais. Essa pressão ela vem da onde? Unidade de manutenção, né? Como que é a nossa unidade de manutenção? Filtro, regulador, opa, ele vai aceitar aí, lubrificação e dreno, né? Caso tenha. Então, esse ar entra daí, só que ele é oriundo de um compressor. Tá? Faltou o escape aqui. Pessoal, tudo bem que dá um garrancho aí, mas dá para entender mais ou menos, né? Qual que é o intuito aqui? No dia a dia, lá no chão de fábrica, a gente desenha a mão livre, assim, para entender a nossa lógica, fazer o esboço lá do circuito. Logicamente, aqui, eu tenho que pensar simulado mentalmente. Eu vou simular aqui, quando eu comutar essa válvula, o ar vai passar, vai chegar aqui, vai estar bloqueado. Quando eu apertar esse botão, o ar vai passar e ele avança. Quando eu soltar esse botão, a mola vai empurrar ele para a posição, ele bloqueia a pressão que estava na câmara traseira vai em alívio para a atmosfera. Temos outro recurso prático, que seria o quê? Nosso software. Nosso software a gente vai fazer a mesma simulação. Como seria isso? Então vamos puxar lá nosso atuador de sincronização retorno por mola. Vamos puxar lá nossa válvula de controle direcional, ou seja, uma válvula 3 duas vias. Outra válvula 3 duas vias para o controle da rede primária para a rede secundária. Uma unidade de manutenção e um compressor. Vou apenas dar um zoom aqui, tá? Para a gente poder visualizar por completo a nossa montagem. Vou começar a fazer as ligações. Antes das ligações, vamos fazer as configurações das válvulas. 2 cliques na válvula. Essa válvula vai ser acionada por um botão. Retorno por mola, está aqui a simbologia dela já. Okay. Essa é a nossa segunda válvula aqui, ou na verdade a primeira. Ela vai ter 2 acionamentos manuais universais. Por que isso? A gente abre ou fecha a nossa rede primária, isolando ou não o nosso sistema. Então vamos lá. O ar sai do compressor, unidade de manutenção, nosso mantra, né? Unidade de compreensão, chave geral. Ou seja, tudo que for 1 é pressão, 3 e 5 é escape, 2 e 4 é utilização. Então, a pressão, quando sair daqui, vai entrar na câmara 1, na conexão 1. O 3 e 5 ele é escape. Né? 2 e 4, utilização, ou seja, aqui eu mando a pressão para a nossa válvula.
Só alinhar aqui para ele ficar mais bonitinho. Pronto, temos aqui montado nosso circuito. Se vocês observarem, igual o que a gente montou a mão livre, tá? É igual, pessoal. Tranquilo. Aqui a lógica. Vou aqui só apenas fazer uma configuração para a gente poder visualizar a simulação. Colocando aqui um slow motion, né? Vou ficar um pouco mais dentro. Vou dar o nosso play. Ou seja, está pressurizada a nossa rede, abrir a chave geral, opa, a pressão chegou aqui na válvula e parou. Quando eu acionar o botão, ele avança. Estou segurando o botão, vou soltar o botão. Quando eu soltar, ele volta à posição inicial. Isso aqui é um acionamento direto, comando direto. A válvula que a gente aciona é a válvula que controla o nosso elemento. Então, toda vez que a gente apertar ela, ele vai comutar. Ok? Vamos pegar essa lógica aqui. Rapidinho aqui, eu vou salvar só esse circuito. E vou colocar lá na apresentação com o intuito de facilitar lá a interpretação por vocês depois em casa. Ok? Quando eu disponibilizar esse material lá para vocês. Então, só diminuir também aqui. Se vocês observarem, a montagem é igual. Ok? Vai ser mais bonito, né? São iguais. Tranquilo? Pronto, isso é um comando direto. Como que a gente trataria esse mesmo circuito, só que agora com comando indireto? Qual seria a problemática? Haja um cilindro de sincronização de grande volume, grande curso, comandado a longa distância, ou seja, ele está lá na comporta, lá em outra cidade. E nós estamos aqui na capital fazendo o controle dela, né? Vamos controlar a distância. Ele tem um grande volume, uma grande vazão. Ou seja, não vale a pena eu ter minha válvula de grande porte aqui na minha mesa. Eu vou ter uma válvula de menor porte, onde eu vou mandar um sinal para aquela válvula. A nossa lógica de montagem ela é a mesma. Então, vamos aqui para nosso projeto a mão livre inicialmente. Então, se você olhar ele aqui, continua lá o nosso acionamento do atuador de sincronização. Ah, professor, mas ele é de grande porte, preciso desenhar ele maior? Não, a simbologia aqui ela apenas apresenta, apenas simbologia, né? Como a gente falou aí para vocês. Ele não representa porte, características. Está meio complicado aqui desenhar essa linha. Melhorou aí. Ele tem apenas uma conexão. Ok. Agora, ainda tem uma válvula aqui 3 duas vias, que controla este meu elemento. Então, estou fazendo toda a simbologia dela aqui conforme a forma construtiva dela. Só que, em vez de acionamento por botão, eu vou ter aqui um acionamento de ar comprimido. E do outro lado, eu vou ter um retorno por mola. Tá? Opa, como assim um sinal por ar comprimido, por sinal? Esse sinal ele vai vir de uma válvula, também 3 duas vias. Então, estou fazendo o desenho aqui da nossa válvula. Só vocês vão desenhar isso de uma forma mais bonita. Essa válvula é acionada por um botão retorno por mola. Tá? E para comandar todo esse circuito, eu tenho lá outra válvula, 3 duas vias. Tem outra válvula aqui, 3 duas vias. Com 2 acionamentos manuais universais. Seria o que isso aqui? Nossa rede primária. Tenho aqui nosso unidade de conservação, filtro, regulador, lubrificação e secador. Tudo isso oriundo de um compressor. Tá? Conexão 1 é pressão. Está errado aqui, não é essa posição. 1 sempre é pressão. 3 e 5 é escape. 2 é utilização. Entra na conexão da outra válvula. Aqui é escape, 3 e 5. O que serve essa válvula é sinal. Pessoal, o sinal ele é pontilhado. Ele não é linha maciça. Linha maciça é linha de pressão. Mas essa válvula aqui também tem conexão pressão. Ou seja, ela também vem lá da rede primária. Então, nós vamos ligar ela aqui. Ó. Tá? Está ligada ali na nossa rede primária. 3 e 5 é escape. 2 e 4, utilização. E aí temos nosso circuito montado. Mentalmente, quando a gente acionar aqui, ó, a nossa válvula direcional, o ar vai passar, vai chegar a pressão nas duas válvulas, estão bloqueadas. Quando eu acionar esse botão, esse ar vai passar, vai mandar um sinal para essa válvula, ou seja, vai empurrar ela para outra posição. O ar passa.
Quando eu soltar esse botão, essa pressão que está aqui, ó, vai em alívio para a atmosfera no 3 e a mola vai empurrar ela para a posição inicial. Ou seja, é a mesma lógica que a gente fez anteriormente, só que agora por comando indireto. Ok? Então vamos lá. Vamos simular aqui no nosso software. Vocês estão vendo que a montagem é a mesma. Eu vou apenas remover esta conexão. Vou posicionar este nosso elemento um pouco mais afastado aqui. Tá? Inicialmente, essa válvula ela não tem acionamento por botão. O acionamento dela aqui é pneumático, a sinal, ou seja, só colocar aqui a simbologia do sinal. Então temos aqui uma conexão. Vou adicionar aqui uma outra válvula, 3 duas vias. Essa sim vai ser acionada por botão e retorno por mola. Essa é a que vai estar lá no nosso painel elétrico, vai estar no nosso quadro de comandos, e que vai estar lá na nossa mesa, né, para acionamento. Essa aqui vai estar lá na montagem, lá dentro da fábrica, lá na posição de trabalho dela. E a conexão entre elas vai ser feita por uma linha de sinal, ou seja, eu dou cliques aqui na linha, ó, e falo que ela é linha de controle, ou seja, linha pontilhada. É uma linha de espessura menor, uma tubulação menor, apenas uma pressão para a comutação da mesma. Tudo que for 1 é pressão. Então, pressão nesta válvula e tenho pressão aqui nesta outra válvula. Ok? 3 e 5, escape. Então, tem um escape nessa, outras já estão posicionadas. Feito isso, vou dar o play. A pressão está parada na chave geral. Quando eu acionar aqui, olha aí como ela fez já a distribuição do ar, todo mundo tem pressão. O que vai acontecer agora? Eu vou acionar esta válvula manda um sinal para esta outra válvula que comuta e permite a passagem do ar, o atuador avança. Quando eu soltar aqui o botão, essa válvula vai voltar para a posição, a pressão que estava aqui, ó, alivia na atmosfera por 3, ou seja, ela volta à posição, a pressão que estava na câmara traseira do atuador também vai para alívio na conexão 3 da válvula. Ou seja, indiretamente, a gente está acionando a válvula que controla o atuador. Então, se essa válvula tem um grande porte, proporção, tamanho e vazão, ela está lá no ponto de trabalho dela. Tá? E aí a gente tem uma pequena válvula que manda um sinal aqui para que ela funcione. Pessoal, isso é um comando indireto de um circuito pneumático. Tá? Hoje nós estamos usando aqui uma botoeira. Isso aqui poderia ser um sensor, poderia ser uma outra característica. Já a gente vai mostrar isso para vocês. Eu vou copiar novamente aqui esse circuito, disponibilizar aqui a nossa aula apenas para intuição, para a gente poder depois discutir lá quando eu for disponibilizar essa apresentação resolvida para vocês na ferramenta aulas do Uniforme Online. Então, se eu colocar aqui do lado, vocês vão ver que a montagem é a mesma, igualzinho, né? Tá? Vou levar em consideração algumas características aí de funcionalidades, mas é o mesmo circuito, ok? Pessoal, isso só se aplica a comandos a cilindros de simples ação? Não. Isso pode ser acionado, atribuído também a atuadores de dupla ação. A cilindro de dupla ação deverá avançar ao selecionar o botão, ao soltar o botão, esse cilindro deverá voltar à posição inicial, comando direto. Não vou fazer a mão livre, vou deixar para vocês. Vou desenhar rapidamente aqui no circuito, apenas para vocês visualizarem, mas também não vou salvar, eu quero que vocês façam isso posteriormente, individualmente em casa. Na quarta-feira a gente vai corrigir. Então, qual seria a nossa lógica aqui? Tenho lá o cilindro de duplação. Pessoal, qualquer dúvida é só escrever lá no WhatsApp ou mandar uma mensagem aí de áudio na gravação. Fiquem tranquilos, tá? Temos aí um atuador de duplação. Se ele tem 2 conexões de utilização, precisa de uma válvula de 2 conexões, então tem aqui 4 duas vias ou 5 duas vias, então 5 duas vias. Tá? Comando direto, essa válvula que vai acionar ele, eu vou acionar esta válvula, então eu preciso apenas de uma rede primária, uma 3 duas vias, unidade de manutenção e o nosso compressor. Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Tá? Vamos começar a configurar nossas válvulas. Então, essa válvula aqui ela vai ter um acionamento de um botão, retorno por mola. Tá? O ar sai do compressor, unidade de manutenção chave geral, 2 acionamentos manuais universais, 3 e 5 é escape, 2 e 4 utilização. Então, essa utilização é pressão é sempre 1 sempre a pressão.
3 e 5 escape. Por que eu fico repetindo isso, pessoal? Porque muitos alunos, quando vão fazer a atividade, acabam esquecendo conexão errada, ou ligando em posição errada, esquecendo o escape. Então, a gente repete aí para que seja um mantra, né? Inicialmente, eu quero que ele seja recuado. Ao acionar, ele avança. Então, a pressão inicial aqui, quando chega, ela chega aqui na válvula, chega em 2. Vamos deixar 2 lá na frontal, para ele ficar recuado. 4, consequentemente, vai para a outra conexão traseira. Pessoal, já perceberam que todos os circuitos pneumáticos que a gente faz, não fica nenhuma conexão em aberto? Se no circuito pneumático tem uma conexão em aberto, o seu circuito está errado, ok? Repense a sua lógica. Então, vamos lá. Vou dar o play aqui. Ao acionar a válvula, olha que a pressão chega na nossa válvula direcional, chega a pressão frontal, lá na câmara frontal, ele está recuado. A partir do momento que a gente acionar esse botão, ele avança. Ó. Estou segurando o botão, vou soltar o botão, ele retorna. É justamente o que ele pede lá, um cilindro de duplação, ao acionar o botão, ele avança, ao soltar o botão, ele retorna à posição inicial. É justamente a lógica que está sendo solicitada aqui. A cilindro de duplação deverá avançar ao selecionar o botão, ao soltar o botão, a cilindro deverá voltar à sua posição inicial. Então pronto. Aciona o botão, ele avança, solta o botão, ele volta à posição inicial dele, que é recuar. Ok? Pessoal, isso é um comando direto. Olha lá o que vai acontecer. Há-se um cilindro de duplação de grande volume, grande curso, comandado a longa distância, lá embaixo. Deve avançar após ser acionado uma válvula, devendo retornar à posição quando essa mesma for desacionada. É a mesma lógica que a gente tem aqui, só que agora, quando você aciona o botão, você não manda mais o sinal para o atuador. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou tirar esta conexão, vou tirar este botão, vou fazer diferente. Vou deixar essa conexão lá. Eu vou tirar essa conexão aqui do atuador. Vou puxar dessa nossa válvula mais próxima aqui do nosso painel aqui. Tem aqui o nosso atuador. Vou inserir outra válvula. Essa válvula que vai fazer o controle do nosso elemento. Como assim? O 2 continua indo para a câmara frontal e o 4 para a câmara traseira. Beleza. Temos aqui uma válvula com sinal pneumático agora. Ela não é mais botão. Ó. Ela vai ser o quê? Um sinal. Opa. Aqui. Retorno por mola. E aí, o que eu faço agora? Eu faço a conexão de sinal. Pessoal, vocês estão vendo algum erro aí? Quando eu vou acionar uma válvula, eu preciso apenas de uma conexão. Que válvula a gente tem aqui? Uma 5 duas vias, ela tem 2 conexões, ou seja, essa válvula não atende a esta aplicação. Vou retirar essa válvula daqui. O que seria certo aqui? Uma válvula de apenas uma conexão. Uma conexão, eu tenho aqui uma 5, 3 duas vias e uma 2 duas vias. As duas atendem ao projeto? Alguns pensaram que sim, outros pensaram que não. Quem pensou que sim, será que funciona? Vamos testar? Isso é o legal da simulação. Então aqui, ó, eu vou colocar uma válvula de acionamento por botão retorno por mola. 1 sempre a pressão. 2 vai ser utilização, ou seja, vai ser o meu sinal, ele vai chegar aqui como sinal na válvula. Vou colocar aqui como controle, né? Linha pontilhada. O que é? Pressão, vou ligar lá na nossa rede primária, aqui. 3 e 5, escape. Pessoal, esse nosso circuito funciona ou não funciona? Não funciona. Por quê? Vamos lá. Vou dar o play. Vou ativar aqui, ele está pressurizado. Quando eu apertar o botão aqui, olha lá, ele avançou. Maravilha. Vou soltar o botão. Soltei o botão. Ele não volta. Por que ele não volta? Essa válvula, duas vias, ela não tem conexão com a atmosfera. Então, a pressão que entrou nessa tubulação, ela não tem por onde escapar. Ou seja, a válvula vai ficar comutada eternamente. Então, esta válvula não atende o nosso sistema. O que eu teria que fazer? Substituí-la por uma 3 duas vias. Por que uma 3 duas vias? Porque ela tem atmosfera, ela tem conexão 3, ou seja, ela tem permissão de saída do ar para a atmosfera. O 2 aqui seria o nosso sinal. Vou colocar a linha de controle aqui. Relacionamento por um botão. E retorno por mola.
Vou dar o nosso play. Acionamentos, acionamos a rede primária, lá todo mundo pressurizado, atuador recuado. Vou apertar o botão, estou segurando, olha o atuador avançando. Quando eu soltar o botão, olha lá o atuador retornando. Ou seja, a pressão que estava nessa tubulação foi para alívio na conexão 3, para a atmosfera. E aí nós temos um circuito de comando indireto acionando o atuador de tubulação. Ou seja, independente do circuito, independente da lógica, você pode fazer ele por comando direto ou por comando indireto. Cabe entender qual é a lógica da montagem, se ele vai estar acionado a longa distância, qual é o porte, qual é a vazão, tá? Se tem sensoriamento. Pessoal, isso aqui também é a simbologia que a gente usa para conexão elétrica, eletropneumática. A válvula aqui, ela teria, vamos fazer aqui a simulação apenas, eu não teria aqui essa válvula, tá? Essa nossa válvula aqui, ela teria um acionamento por solenoide elétrica, ok? Faria aqui na nossa lateral o nosso circuito elétrico, então eu teria que colocar aqui um barramento, né, de 24 volts. Precisaria colocar aqui, pessoal, isso aqui é para quem tem interesse na disciplina de trabalhar. Quem for paixão de fábrica, efetivamente, é isso aqui que você vai ver lá, eletropneumático, tá? Vou colocar aqui uma solenoide, que é proporcional a um botão, né? E uma solenoide aqui para nosso funcionamento. Essa aqui não. Vou pegar essa aqui mesmo. Pronto. Legal. Então, pronto. Vou fazer apenas as ligações, tá? De energização. Só ganhar um espaço aqui, ó. Então, 24 volts entra na válvula, vai alimentar nossa bobina e a gente vai fazer o aterramento dela. Essa válvula vai ter uma label aqui, vamos chamar aqui de S1, como se fosse a nossa primeira solenoide. Vou fazer a mesma nomenclatura aqui, né? Ó. S1, acho que ele não vai aceitar. Ó. Vamos fazer o teste aqui. Vou dar o play. Ele não vai fazer esse aceite. Vamos ter que colocar uma solenoide realmente. Essa aqui, ó. Pronto. Então vamos fazer a conexão dela. Aquela outra que eu tinha colocado ela era proporcional, por isso que ela tinha uma conexão a mais aqui de sinal, por isso que a gente não usou. E aqui vamos fazer a simbologia, então ela vai ser a nossa solenoide 1. Se você ver, ela já vai fazer o link aqui entre as duas. Vamos dar o play, vou ligar a pressão. Quando eu acionar no meu botão, olha lá a nossa válvula funcionando. Quando eu soltar o botão, a solenoide vai retornar. Pessoal, isso aqui é eletropneumático, tá? Quem for trabalhar em chão de fábrica, aí, os alunos que trabalham no Petrobras, que a gente tem alguns aí que trabalham lá, Ambev, Gerdau, são empresas que têm uma grande concentração de ar comprimido dentro das suas redes. E se você for analisar lá o circuito, eles são eletropneumáticos, tá? Lá na bancada a gente pode montar aqui também elétrica, como aqui também no software a gente simula a parte elétrica. Ou seja, essa válvula, a solenoide, simula a solenoide. Ela manda um sinal para essa solenoide que comuta a válvula. Isso aqui, pessoal, pode estar lá numa sala e isso aqui em outro galpão. Não necessariamente são no mesmo prédio, no mesmo bairro, na mesma região, no mesmo país. Poderia estar em países diferentes. A gente aciona um, ele manda o sinal para o outro. Ok? Tirou o sinal do botãozinho aqui, ele retorna à posição inicial. Tranquilo? Ok? Essa aqui seria a nossa lógica de comando indireto para atuadores de duplação, acionamento elétrico. Vai ficar aqui à disposição para vocês fazerem em casa. Temos uma outra problemática aqui muito interessante. Se um cilindro de duplação de grande volume, grande curso e comandado a longa distância, deve avançar ao ser acionado o botão V1. O cilindro de duplação avança e permanece avançado. Fica lá avançado. Até que seja acionado o botão V2. E aí? Esse botão V2, da válvula 2, fará o retorno do atuador. Comando indireto, ou seja, sinal, pilotagem. Então, vocês vão pensar aí qual seria o circuito pneumático para montar essa lógica. Vocês vão desenhar ele e vão simular no software. Pessoal, em paralelo a essa apresentação, eu deixei lá para vocês também um roteiro. Esse aqui é o roteiro da prática, tá? Então, aqui fala a mesma coisa que tem na apresentação. São os mesmos exemplos, simples ação, tá? O mesmo exemplo em dupla ação.
que a gente fez agora, tá? E aí, o que entra mais, que eu vou deixar para vocês para a gente discutir na quarta-feira? Duas problemáticas aplicadas. Para dobrar as chapas de aço de uma empresa X, utiliza uma prensa hidráulica, acionamento feito de uma forma indireta por um sinal pneumático. Olha aí a hidropneumática, a conjunção, trabalhando em conjunto, pneumática com hidráulica. A hidráulica aqui faz a força, ela faz a dobra. A pneumática faz apenas o sinal, o comando, a funcionalidade. Funcionamento para a prensa baseia-se no avanço de um atuador hidráulico de duplação, que ao avançar e realizar a dobra de chapas. Ao avançar, realiza a dobra da chapa, né? O acionamento do atuador é feito através de uma botoeira localizada dentro de uma sala de controle do equipamento, ou seja, lá na sala do supervisório, dentro do esquema do circuito hidropneumático do equipamento. Desenhe, né? Desenvolva. Então, vocês vão desenhar aqui o circuito hidropneumático. Você pode desenhar a mão livre, simular lá no software, beleza? E tem um último exercício. Desenvolva um circuito pneumático, onde o operador possa controlar de sala de controle esse desvio de bloqueio de uma linha apresentada na figura abaixo. Então, o companheiro nosso que trabalha lá no Ambev, por exemplo, né? Tem uma garrafa lá, essa garrafa não está de acordo, ele aciona esse atuador expulsa essa linha, essa garrafa da linha. Ou seja, ele manda essa garrafa para o refúgio, né? O desvio bloqueio está localizado no andar inferior da sala de controle, ou seja, ele está lá embaixo, o controle fica lá em cima. Seu monitoramento é feito através de uma câmera, ou seja, tem uma câmera aqui que faz essa análise e dá uma indicação para o operador. O operador, visualizando a câmera, vê se está de ok, de acordo ou não o componente. Não estando de acordo, o operador comanda o avanço quanto o retorno do atuador. Ele aperta o botão, esse atuador aqui, ó, ele vai avançar, empurrando essa caixa para essa linha secundária. Se estiver ok, ela passa direto. Tranquilo? Então, vocês vão montar esse circuito aqui, fazer essa mesma lógica de acionamento. Se vocês olharem, pararem, pensarem e observarem, antes de ficarem preocupados ou desesperados, é uma lógica simples. Todas elas têm quase que o mesmo princípio. Se você olhar aqui é simplização, aqui é duplação, tá? E aí você faz as mesmas lógicas trabalhadas anteriormente. Vocês vão ver que o circuito ele é praticamente quase que o mesmo. O que muda é apenas a aplicação, o porte, tamanho da válvula, tamanho do atuador, força, consumo, né? Layout construtivo. Ou seja, são características simples, básicas de um circuito pneumático. Ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, comando direto e comando indireto. Alguma dúvida? Fique à vontade aí de comentar, mandar áudio, interagir aqui na nossa aula. Vamos lá. Entenderam? Estamos com 14 alunos. Tem alguém acordado? Legal, o Gabriel se manifestou aí. O Arthur também, entendeu? Maravilha, pessoal. Deixa eu só ver se esse uniforme online voltou. Quero mostrar para vocês. Tá melhor aí. Então, vamos lá. Pessoal, dentro do nosso projeto, da nossa aba do Info Online aqui da disciplina, Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos, você vai olhar aqui, ó, na aula de segunda-feira. Então, se você for no material didático lá, ó, você já tem aqui, ó, toda essa atividade disponível. Tem aqui, ó, Teoria da Prática 2, que é a apresentação em PowerPoint. E aqui, ó, Prática de Acionamento Indireto, ou seja, é o Word aí que eu mandei para vocês que está em PDF. É justamente esse documento escrito aqui, ó, tá? Que tem exercícios a mais, exemplos a mais de funcionalidade. Tudo isso apresentado hoje, justamente com essa nossa aula que está sendo gravada, está à disposição aqui, ó, nessa aba de aulas. Então, você clica aqui em aulas. Tem já as aulas das semanas antecessoras a essa, semanas retrasadas e passado. Então, você clicando aqui, você tem tudo que foi visto na aula. A gravação do vídeo e o documento à disposição. Logo, logo, não, daqui a pouco, eu digo daqui uma hora mais ou menos, eu ainda tenho que renderizar esse vídeo aqui, fazer o carregamento dele dentro da plataforma. Você vai ter lá disponível mais uma aula aqui do dia 13 de hoje, com toda a gravação e explicação dessa aula que a gente acabou de ter. Ok? Pessoal, acho que vai sugerir mais dúvidas quando for fazer atividades. Não, tranquilo.
Fiquem à vontade, é isso que eu ia falar justamente agora. Qualquer dúvida, estou à disposição nas nossas ferramentas de comunicação, Torpedo, grupo do WhatsApp, ok? Quarta-feira, eu vou rever essas questões que a gente não fez hoje, tá? Ou seja, nós vamos simular ela, montar elas, vamos explicar mais elas. Quarta-feira também trago a diretriz, uma atividade avaliativa nossa para a próxima aula, para a próxima aula de segunda-feira, dia 20, ok? E aí daqui para lá a gente vai discutindo aí as ações. Tranquilos? Pessoal, a atividade avaliativa vai ser no intuito de cada um fazer a sua questão, vai ter um tempo, um prazo para ser desenvolvida, e vocês vão receber ela na hora da aula, como se fosse uma prova. Vão executar e vão me devolver até o final da aula, ok? Temos ferramentas de trabalho, diversas ferramentas do Fórum Online que possibilitam a gente fazer isso. Tá? Maravilha? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Mais algum questionamento agora? Não? Tranquilo. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou encerrar aqui a nossa videoconferência, tá? WhatsApp, Torpedo, estamos à disposição para qualquer dúvida. Segunda-feira que vem haverá prova, daqui uma semana. Mas quarta-feira, tragam dúvidas, quarta-feira. Pessoal, essa primeira prova, qual que é o nosso assunto? Vai estar associado àquela segunda parte da rede primária, ou seja, a gente já fez uma prova de compressor, reservatório e tubulação, essa nota já está salva. Quem perdeu essa prova vai ter uma prova pegando isso aí mais para frente, tá? Ou vai entrar naquela englobação lá, naquela globo, onde uma das notas vai ser descartada. E a nossa segunda prova de segunda-feira vai entrar o quê? Consumo e força dos atuadores, simbologia de válvula, nomenclatura das válvulas, ok? Tipo de acionamento, ou seja, aquela segunda parte ali, antes de compor o circuito. Não vai cair circuito, vai cair só válvulas, atuadores, ok? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Maravilha? Dia 20, nossa prova, segunda-feira que vem. Maravilha? Pessoal, obrigado pela atenção. Boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço.